Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Psicodrama é um método psicoterápico. Hoje eu postei no Story uma poesia de Cecília Meirelles. Já tinha até falado dessa poesia outra vez, mas eu volto a ela porque ela é muito significativa para o tema que eu vou tratar aqui. A poesia de Cecília Meirelles diz assim, o nome dela é Lua Adversa, o nome dessa poesia de Cecília Meirelles. Tenho fases como a lua, fases de andar escondida, fases de vir para a rua. Perdição da minha vida, perdição da vida minha. Tenho fases de ser tua, tenho outras de ser sozinha. Fases que vão e que vêm, no secreto calendário que um astrólogo arbitrário inventou para o meu uso. Essa poesia de Cecília Meirelles coloca a personagem do poema como uma pessoa que tem momentos da vida de ficar só, momentos da vida de vir para a rua, momentos em que tem relacionamentos, momentos em que fica sozinha. Ou, como ela diz no poema, fases que vão e que vêm. Quando nós falamos de humor em psiquiatria, o humor é como se fosse uma função psíquica que como se fosse o adjetivo na frase. A função do adjetivo na frase, em gramática, é qualificar o substantivo. Então, o substantivo existe, casa, eu o qualifico de múltiplas formas. Bonita, feia, agradável, desagradável, confortável, cálida, grande, pequena, estreita, apertada, quente, fria. Cada um desses qualificativos coloca essa casa num cenário diferente. Então, quando eu digo casa cálida, casa acolhedora, remete a um cenário diferente de casa sofrida, de casa opressiva, casa pequena. Ou seja, cada qualificativo que o adjetivo introduz no substantivo modifica a imagem mental que nós temos desse substantivo. O correspondente do adjetivo na frase gramatical, na nossa vida psíquica, é o humor. O humor é exatamente aquilo que qualifica a experiência, que qualifica a nossa existência. Se nós colocarmos a nossa existência como analogamente ao substantivo casa, descrever a existência apenas como estou vivo, eu existo, é como dizer simplesmente casa. Falta algo que denote a experiência humana, que aponte para a experiência humana. Então eu posso dizer eu estou triste, eu estou alegre, alguém é raivoso, alguém é indeciso. Quando eu introduzo um adjetivo, ou seja, eu estou qualificando a experiência dele, eu estou falando do humor. Só que o humor, para que nós usemos essa expressão humor, precisa ser algo que venha durante um tempo razoável. Não é o estado momentâneo de uma pessoa. O estado momentâneo de uma pessoa é o estado emocional dela. Como é que você está? Ou seja, nesse momento, como você está? Raivoso, puto da vida, alegre, triste. Mas quando eu pergunto como você vem estando ou como você anda ultimamente, implicitamente o que eu estou perguntando é, nos últimos tempos, qual é o seu estado médio? Que adjetivo qualificaria seu estado médio nos últimos tempos?
E esse tempo é um tempo suposto, não é um tempo definido, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Mas é consensual quando eu pergunto a uma pessoa como você está, ela me responde de um jeito diferente se eu pergunto como você anda, como você vem estando. A resposta a como você está é o estado emocional momentâneo. A resposta a como você anda ultimamente é o humor. Como é que você anda ultimamente? Pô, rapaz, estou preocupado pra caramba. Humor preocupado. Humor. Ou como você anda? Rapaz, eu estou feliz pra caramba, consegui passar naquilo que eu queria. Humor alegre. Como você anda? Triste. Poxa, perdi uma pessoa querida agora e esses últimos dias, eu estou bem baleado. Como você anda? Normal, nada. Não fede nem cheira. Seria humor normal, humor plano, humor eutímico. Eutimia, eu em grego, significa bom. Timos é o sufixo que denota humor em grego. Então, eutimia é o estado plano de humor. O humor nosso, normalmente, ele varia em função da circunstância. O humor normal flutua em relação à circunstância. Eu ando preocupado porque eu estou com dívida. Eu ando alegre porque eu passei num concurso. Eu ando triste porque tive uma perda. Eu ando puto da vida porque me fizeram uma injustiça. Eu ando preocupado porque eu estou pensando no futuro e o futuro está opressivo para mim. Então, o humor normal, o humor eutímico, é a linha de base, ele flutua e deve flutuar de acordo com a circunstância. Um humor que seja absolutamente plano, que não flutue com a circunstância, isso já implica numa outra condição psiquiátrica bem mais grave, que é a incapacidade de responder afetivamente às mudanças que ocorram na vida da pessoa. Mas quando nós falamos de transtorno de humor, nós não estamos falando de pessoas que flutuam o humor de acordo com as circunstâncias. Isso é o ser humano normal. Quando nós falamos de transtorno de humor, nós estamos nos referindo a pessoas que, independente da circunstância externa, o humor dela, a resposta à pergunta como você anda, flutua de dentro para fora, vamos dizer assim. Não de fora para dentro, como seria a resposta habitual. Então, uma pessoa que tem um episódio depressivo, que é um dos transtornos de humor, significa que o estado dela de tristeza imotivada, ou seja, não é luto, não é uma resposta a uma perda, é a sensação da perda sem ter havido a perda, a anedonia, a perda da capacidade de sentir prazer nas coisas habituais. Tudo isso advém de dentro para fora, vamos dizer assim. Não como uma resposta a mudanças que aconteçam no meio ambiente. Isso chamaria-se de depressão. Mas há também o reverso da medalha. Ou, como diria minha avó, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se o humor é possível flutuar para baixo, e isso todas as pessoas reconhecem. Por quê? Porque estar triste sem motivo, estar sem graça para fazer as coisas, não ter ânimo nem para tomar banho porque não faz questão, não fazer a barba caso faça normalmente, não se cuidar como faz normalmente, não ter interesse mais pela vida porque ela perdeu a graça, isso tem cara de doença, a pessoa se sente como doente, e é como aquela piada, se tem cara de doença, a pessoa se sente doente, parece uma doença, então é uma doença. Então, o humor depressivo, ou seja, o episódio depressivo, é facilmente reconhecível pela própria pessoa e é facilmente reconhecível pelo circunstante. Por isso, há tantas pessoas que dizem eu sou depressiva. Ah, eu tenho depressão. Primeiro que é um engano.
Tristeza não é depressão. Preocupação não é depressão. Depressão não é um genérico que substitua qualquer mal-estar na nossa vida. Depressão é uma alteração de humor consistente, ou seja, que dura pelo menos umas 2 semanas, caracterizada por uma tristeza sem um motivo visível, sem uma perda, e a perda e uma dificuldade ou incapacidade de sentir prazer no dia a dia. Fazer a barba, por exemplo, cuidar da barba, como no meu caso. Então, quando a pessoa diz, e isso aconteceu com uma paciente que eu atendi ontem, a história dela é: eu não aguento mais ficar assim. Ela estava deprimida, efetivamente, chorosa, sem motivo, como ela disse, sem se cuidar, sem querer ver as pessoas, se sentindo incapaz para trabalhar. Ela trabalha. E isso vem há uns 3 meses. Só que isso já se repetiu várias vezes na vida. Então, até então, ela se diagnostica como tendo depressões. Do ponto de vista psiquiátrico, uma pessoa que tem episódios depressivos repetidos seria um transtorno depressivo recorrente. Só que na medida em que eu avanço e pergunto a ela, e aí eu pergunto a ela outros momentos da vida dela, e com muita dificuldade, aí aparece um momento que ela dificilmente diria. Momentos em que ela está muito bem. Ela usou essa expressão. Aí eu perguntei a ela o que significaria o muito dela. Ela disse: muito bem, eu fico como se meus problemas todos já tivessem acabado. Eu fico ótima. Depois eu me arrependo das coisas que eu fiz. Ou seja, ela fazia coisas de forma impulsiva, intempestiva, desinibida, e depois se culpava quando saía. Só que como habitualmente ela é uma pessoa mais para tímida, mais para retraída, mais para se refugiar do ser humano, ela não gosta muito de contato social, ela tem receio de ser vulnerabilizada no contato social. Nesses momentos em que ela fica muito bem, é tão bom para ela, tão brilhante para ela, que ela jamais vai reconhecer isso como uma alteração de humor. Então ela descreve sempre aquilo que tem cara de doença para ela, que é o episódio depressivo. Quando nós temos uma alteração de humor para cima, de uma forma muito intensa, ou seja, uma euforia intensa, isso se chama de mania em psiquiatria. Mania em psiquiatria não é hábito, é a elevação patológica do humor. Como depressão seria o descenso patológico do humor. A elevação normal de humor, resposta a um ganho, é alegria. A elevação patológica de humor, ou seja, seu motivo, a pessoa passa do ponto em termos de hiperatividade, uma energia intensa, aceleração mental, humor eufórico, desinibição absoluta, impulsividade, aceleração do pensamento e da fala, isso seria mania, estado de mania. Mas isso pode ser discreto. E ao ser discreto, ele não é diagnosticado, porque ele não é referido como alteração pela pessoa, não é referido pela família, a família dá uma desculpa, tipo, mas depois de tanto tempo mal, é concebível que ela fique assim. E isso é extremamente importante para o tratamento psiquiátrico. Uma pessoa que tenha uma elevação de humor patológica, ela tem um transtorno bipolar. Se for muito intensa, é o bipolar, ou seja, ela tem depressão e mania, seria o bipolar tipo 1. Mas se ela tem uma elevação discreta, que passa desapercebido na história, não é queixa do paciente, e se não for investigado detidamente passa batido, corre o risco dessa pessoa usar aquilo que seria a recomendação habitual para o transtorno depressivo recorrente, o uso continuado de antidepressivo. Só que sendo a pessoa bipolar tipo 2, ou seja, hipomania e depressão, o uso do antidepressivo mistura tudo, agrava o quadro, precipita a mistura dos quadros e torna um quadro bem mais complicado de tratar. Uma pessoa que tenha episódios que tenha transtorno bipolar,
essa pessoa necessite usar estabilizador de humor. Eventualmente pode usar antidepressivo, mas jamais antidepressivo sozinho. A presença do antidepressivo num bipolar não reconhecido agrava completamente o quadro, perturba o prognóstico, dificulta extremamente o manejo, até ser reconhecido como tal. Dificilmente a gente vai considerar que estar alegre pode ser também uma alteração, como estar triste ser motivo, estar alegre ser motivo também pode ser uma alteração. É importante que nós, principalmente os profissionais, que a gente se dê conta de que fazer pergunta exaustivamente, até ter certeza de que não há nenhum episódio de elevação de humor, para que nós possamos ter certeza que se trata de um transtorno depressivo recorrente. Porque se tiver ao menos um episódio de elevação de humor, isso muda com o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento e, obviamente, o prognóstico do paciente. Tchau.